Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Hoje é dia dos pais e vamos ler a palavra de Deus do verso 4 ao verso 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as inscreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Até aí. Senhor, abençoa tua palavra esta noite, abençoa tua igreja, ajuda-nos como pais e mães a criar nossos filhos e filhas para serem homens e mulheres de Deus. Abençoa-nos, Senhor querido. Abençoa a viagem do pastor Estáquio esta noite para os Estados Unidos com o pastor de Jardim, lá para Peoria, no Illinois. Abençoa a sua primeira experiência internacional nos Estados Unidos. Ó Deus querido, dá-nos tua bênção e abre nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quem é pai aqui? Muito bem. É uma bênção ser pai. Há 36 anos atrás, que Felipe nasceu em agosto, botei meu filho pela primeira vez no colo. Que emoção! Que emoção! A primeira impressão foi horrível, porque ele tinha vindo da sala de cirurgia, ele estava passando da hora, estava todo engelhadinho. Falei, mas que menino feio! Mas depois que limparam, foi mudando a pele dele, depois eu botei no colo, falei, meu Deus, obrigado. Naquele dia eu cresci emocionalmente muito. Depois veio Priscila e depois a Débora. Mas agora estou noutra fase. São duas pequeninas lá na Califórnia. Esse dia eu gravei vários vídeos brincando com elas, saindo. Tem um vídeo que eu já vi várias vezes, ela abrindo a porta do centro social que fica em frente à casa do meu filho. Vem, vô, vem, vô. Ah, gente, derrete o coração da gente. Aí outro vídeo que ela estava brincando, ela não para, a Sofia não anda, ela pula e corre. Ninguém anda com ela, ela sai correndo para um lado, sai correndo para o outro, ela vai ser um atleta de alta performance, porque ela não consegue ficar quieta. E ela brincando e eu filmando, ela, vem, vou brincar de mancha-pega. Gente, aí no texto, você vai ler, tem um texto da Raquel de Queiroz falando sobre ser avós. É uma delícia. Mas você não pode passar a fase de pai, tem que ser pai para depois ser avô. Você tem que fazer a fase de mãe, depois ser avô. Eu acho que, se eu fosse solteiro, eu adotaria uma criança ou duas. Poder ter meu cachorro, meu gato, tudo bem, primeiro uma criança. O Tavares e a Vânia, Tavares foi presbítero aqui, estava em Brasília, eu almocei com eles, fiquei na casa deles várias vezes que eu passava em Brasília, para ver passaporte e outras coisas. Aí o Tavares e a Vânia estavam pensando em adotar duas crianças, o Anderson e a Natália. Lembro bem porque eu fiquei conversando com eles, eu brinquei com o Anderson e a Natália várias vezes indo da Brasília. E o Tavares estava com a Vânia pensando, pastor, eu acho que eu vou adotar só um. Eu falei, não faça isso, são dois irmãos, você vai separar. Adote. Eu falei para eles, a vida de vocês vai ficar cheia de alegria e de trabalho. Maravilha! Já estava com 50 anos, já pensando em aposentadoria sem filhos, envelhecer assim, que sentido? Eu digo às moças da igreja,
está aí na faixa e tal, casou, não casou, está sozinha, adote uma criança, isso vai encher sua vida de significado, de alegria e de trabalho. Maravilha! Mas, queridos, esse texto aqui, de Deuteronômio, o Senhor está falando a respeito de como é que devemos viver a vida com Deus. Primeiro, aqui no verso 4, coloca Deus em primeiro lugar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, toda a tua força. Jesus acrescentou de todo o teu entendimento. Isso aqui é a prioridade máxima para um cristão: amar a Deus, servir a Deus. Qualquer outra coisa vem depois. Às vezes, até nós, como líderes cristãos, nós dedicamos muito ao trabalho, à igreja, ficamos viciados em trabalho. Muitos de nós achamos que temos que participar de todas as comissões, de todos os ministérios, e nós nos dedicamos, não só pastores, mas líderes de grupos familiares e outros ministérios, dedicamos-nos excessivamente aos ministérios, como alguém já disse para nós pastores, eu nunca esqueci isso: a igreja vai esquecer as suas mensagens, mas nunca vai esquecer a sua família. Mensagem eu vi as melhores aqui na década de 70, 80, mas você não vai esquecer da sua família. E muitos se dedicam tanto à obra do Senhor, que esquecem o Senhor da obra. Então isso é para toda a liderança, nós temos que ter cuidado, porque eu entrei em esgotamento por causa disso, irmãos. E nós estamos vivendo um tempo que o Salmo 3, Salmo 11:3, bem define o nosso tempo que estamos vivendo. Assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós estamos vivendo um tempo que os valores estão invertidos. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu vou dizer, nós podemos investir na nossa família. Podemos ser homens e mulheres de oração. O comandante Júlio esteve aqui em Manaus na década de 70, 80. Eu nunca esqueci que eu passei uma semana de lua de mel na casa dele aqui no Verava. Se a gente não tinha dinheiro, ganhamos 3 dias no hotel, no novo hotel, depois para a casa dele. Mas um testemunho dele me impressionou. Ele disse: eu criei meus filhos no Leblon. Todo dia no elevador, subia e descia aqueles jovens parafinados, e subia e descia maconha o dia inteiro naqueles elevadores. Ele disse: meu filho é pastor, minha filha é esposa de pastor, outro filho é missionário, e foi falando a família dele, criados no Leblon. Podia ser Ipanema, podia ser em Copacabana, onde a droga corria solta. Era maconha, agora a coisa é cocaína e outras coisas mais caras. E aquele testemunho do comandante Júlio me impressionou, mas ele era um homem de oração, ele era um capitão dos portos de Manaus, tinha uma função muito importante. E eu fico pensando: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Por exemplo, eu soube essa semana que o Renan Calheiros tinha um monte de processo. Esses processos prescreveram todinhos. Enrolando, enroleixo. E o Renan Calheiros está livre dos processos. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. O nosso ex-governador, Eduardo Braga, está livre já da ponte. Já livraram. A ponte custou 3 vezes mais. Mas ele já está livre. Esse é o Brasil real, que agora, neste ano,
nós podemos mudar muitas situações. Mas, irmãos, a Bíblia diz aqui, em segundo lugar, a família. Aí que diz aqui a palavra: estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Deus diz: olha, ouve Israel, eu sou o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E agora diz: estas palavras estarão no teu coração. Olha, irmãos, criar filhos não é fácil, não. Ninguém se engane. Eu queria 4, eu só desisti. A Lucília estava na mesa de cirurgia, na Santa Casa, eu estava lá fora, aguardando o médico falar alguma coisa, porque foram 3 cesáreas. Eu digo: doutor, o senhor vai dizer, e ela queria o 4º filho. Mas ele mandou dizer: é melhor não ter esse 4º filho, porém então faz a cirurgia. Mas nós queríamos 4, quase adotamos. Por pouco, a pessoa que desistiu de entregar a criança. Os filhos observam os nossos valores. Eles imitam os nossos valores e não as nossas palavras. Você pode ensinar o que quiser para os seus filhos, mas ele vai olhar a sua vida. Os valores que nós muitas vezes declaramos, não são os valores que nós vivemos. Primeiro valor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu ensinei meus filhos desde cedo a amar os pobres. A Bíblia fala que Deus tem um carinho especial pelo pobre e viúva, pelo estrangeiro, pelo órfão, e obrigado pelos que trouxeram já muitas doações para os venezuelanos. Muita gente não trouxe ainda, pode trazer. E aqui, irmãos, eu fico vendo que mundo que nós temos que enfrentar. Eu disse para os irmãos aqui um tempo atrás, ano passado, em junho do ano passado, eu estava na Califórnia, e meu filho me levou para fazer um tour. Google, Apple, Facebook. E aí fomos conhecer esses grandões, estão tudo 10 minutos da casa dele, 15 minutos. Aí eu chego na frente do Google, uma paredona imensa com símbolo LGBT. Falei: que é isso? O Google faz apologia ao movimento LGBT. Aí ele me fala: pai, Apple também, Facebook também, Twitter também. A Apple, o presidente é homossexual, é um indiano. Aliás, na Califórnia é assim: as mentes brilhantes são indianos, o dinheiro está na mão dos chineses. Essa que está no Vale do Silício. Aí, e nós vamos em São Francisco, está lá o Twitter, e as bandeiras do LGBT nas ruas de São Francisco. Tinha assim uma bandeira americana imensa e uma bandeira LGBT imensa na rua onde está o Twitter. E o Twitter, apologia LGBT. Agora a Apple passou de 1 trilhão o patrimônio da Apple. O iPhone deve ser o motivo disso. O Google também está indo para a casa do trilhão, ou seja, são super poderosas empresas de comunicação que estão defendendo um movimento que Deus chama de abominação. E se você defende um movimento, o que você vai fazer? Igual a Rede Globo. Está aí a apologia a LGBT, agora a questão de gênero, abertamente, rasgadamente, e nós temos que saber disso
para orar pelos nossos filhos. Pai, quando você for acordar seu filho ou sua filha de manhã para a aula, se você tem filhos pequenos ou adolescentes, que às vezes estão com sono terrível, não começa, menino, está na hora, levanta, está aí preguiçoso. Não. Vai na cabeça dele assim, meu filho querido, está na hora de acordar, Deus te abençoe nesse dia, o Senhor te guarde, te dê inteligência, te proteja, vai abençoando o teu filho. Não seja para o seu filho um carrasco, mas alguém que vai ajudá-lo a viver nesta vida. Eu queria pular agora, irmãos, apenas aqui rapidamente, eu coloquei no boletim e você pode ler. Deus, a família, o trabalho como prioridades para organizar nossa vida, o ministério. Ministério não é só do pastor, o líder de grupo familiar tem um ministério, um auxiliar tem um ministério, supervisor, coordenador de grupo, e assim um diácono, uma irmã que está, o irmão na recepção, são muitos ministérios. E eu queria falar do quinto prioridade, que é o lazer, o descanso. Mas, irmãos, nós temos pecado contra Deus quando nós não descansamos um dia em 7 dias. O Shabat, o sábado dos pastores, é a segunda-feira. Mas na prática, aliás, ano passado, eu disse, amor, não é possível. Toda segunda-feira tem um funeral. Poxa, o pessoal não morre mais domingo não, deixa para morrer na sexta. Eu ia para a fazenda, amor, morreu fulano, morreu ciclano. Eu falei, opa, o dia de descanso agora, vamos chorar com os que choram. Uma igreja grande, morre muita gente, nasce muita gente, transfere-se muita gente para outros lugares, vem muita gente. Mas o fato é que por indisciplina, eu acabei deixando o descanso. E isso foi se acumulando. No sábado, em vez de descansar um pouco, e eu hoje entendo que o sábado eu tenho que tirar de vez em quando um lazer. Esse sábado eu estava numa praia, comendo peixe com a minha família, com amigos. E aquilo está me fazendo muito bem. Eu nunca mais vou ficar esgotado em nome de Jesus. E Deus falou que devemos descansar. A terra devia descansar 1 ano em cada 7, só que os judeus não praticaram isso. Deus disse, no 6º ano, eu vou dar alimento para vocês para o 6º e para o 7º ano. Mas judeus não descansaram. Quando Deus levou o povo para a Babilônia, eles passaram 70 anos na Babilônia. Aquilo era 1 ano em cada 7 que eles não deixaram a terra descansar. Em 490 anos, a terra descansou, porque ele arrastou o povo para a Babilônia. Agora, irmãos, eu vou confessar uma coisa para a igreja, para livrar você também, se você tiver algum problema. Meu problema foi a insônia. O esgotamento, o trabalho sem descanso, no dia 20 para 21, ou 21 para 22 de agosto de 2 anos atrás, simplesmente eu acordei 3 horas da manhã e o sono se foi. E era um domingo para segunda, eu tinha pregado, precisava dormir, eu ia viajar para Salvador, para um encontro, que vou amanhã, e depois ia pregar lá numa cidade de Salvador, 5 igrejas eu reuni, para a gente trabalhar sobre grupos familiares. E eu cancelei a viagem no dia. Mas o que aconteceu? No outro dia dormi mal, no 3º dia dormi mal, uma semana dormi mal. Acordava 2 da manhã e acabou-se. Eu não estava em depressão, eu estava alegre, só que eu fui perdendo a fome. O sono estava ruim, a fome. Eu precisava procurar um psiquiatra, porque psicólogo, ele não pode te passar medicamento controlado para você dormir. Eu precisava dormir. Eu passei 20 dias com preconceito de procurar um psiquiatra. E aí foi que rebentou tudo. Os meus neurotransmissores foram para o espaço. Passei 2, 3 meses para me recuperar.
Mas antes disso, eu levei um obreiro da igreja numa psiquiatra. E eu já cheguei lá com um discurso: doutora, eu nunca trouxe nenhum dos meus evangelistas na psiquiatra. Eu já dizendo para ela, não. Ela tinha até uma Bíblia na mesa, eu até evangelizei, ela não era crente. Aí eu trouxe, falei, está sem dormir já faz vários dias, ele precisa dormir. Isso foi 1 ano, ou 2 anos antes. E eu não pratiquei isso para mim. E depois dos 20 dias, eu estava profundamente enfermo, em depressão, com pensamentos loucos que o depressivo tem. Pensamento até de tirar a própria vida. Eu falei, não, sou um crente, sou um servo de Deus, que é isso. Mas dia a dia, 20 dias sem dormir direito, qualquer um quer se livrar dessa dor. Spurgeon diz que a depressão é uma dor na alma insuportável. Se você tem dor no corpo, você toma um remédio e dorme. Se você passa o dia trabalhando, carregando pedra, à noite você cai na cama e dorme. Mas se você está cansado, você nem dorme. E no outro dia você está pior. Tipo aquela música da perua, aquela galinha de Angola. Pior. Você está pior. Eu não tive o descanso e não tive a humildade, como pastor. Eu vou procurar um psiquiatra. Mas é o profissional que podia me ajudar. Se eu tivesse feito isso no 2º ou 3º dia, eu não tinha tido nenhum esgotamento, eu tinha me recuperado em poucas semanas e não tinha tido depressão. Mas o preconceito do pastor, psiquiatra, não. E aí, irmãos, isso... John Stott diz o seguinte: se não tivermos descanso e lazer, caminharemos para a estafa e ficaremos doentes e desanimados. Ele disse, hoje, ele já morreu, mas isso faz uns anos atrás, hoje eu faço isso semanalmente, e isto salvou a minha vida. Mas, irmãos, eu quero aproveitar esses 10 minutos que ainda temos. Nós estamos no Dia dos Pais, e eu queria ler com vocês Efésios, capítulo 6, que tem a ver tudo com Deuteronômio, porque tem a ver com educação de filhos. Efésios 6 diz assim, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar filhos não é fácil. Um sobrinho meu se aproximou da mãe dele, ele devia ter uns 8 anos, disse, mamãe, quando eu crescer, eu não quero me casar. Por que, meu filho? Ele disse, porque menino dá muito trabalho, mamãe. Menino dá muito trabalho. Ele era terrível. Ele era, assim, peralta. Mas você precisa criar seus filhos e ter disciplina, nós vamos falar sobre isso. Outra história interessante, foi um pastor que contou aqui. Ele estava no supermercado com 2 filhos, e um filho queria alguma coisa, queria, ele caiu no chão e começou ali a apelar, porque ele queria aquilo. E o pai deu-lhe uma palmada, mas com vontade. Aí ele se levantou e tudo, e o pequenininho disse assim, eu nunca vou me jogar no chão. Nunca vou me jogar no chão, porque ele viu que o negócio foi tratado na hora. Agora, irmãos, veja bem, a Bíblia diz, filhos, vou falar aqui um pouquinho para os filhos, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. E aí, queridos, você pode, para que obedecer e honrar os pais? A Bíblia diz, sucesso para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aí um filho pergunta, até quando eu tenho que obedecer meus pais? Até quando eu devo obedecer meus pais? E aí eu te digo, enquanto você estiver debaixo da tutela deles, você deve obedecê-los. Você tem 22 anos, 23, 24, 28, mas está na casa deles, você
deve prestar conta. E se ele diz que você tem que chegar no máximo 11 horas ou meia-noite, é 11 horas, meia-noite. Agora, se você não quer isso, aluga um apartamento, você é de maior, vai pagar suas contas, vai lavar suas roupas, vai fazer a tua comida, tu está livre dos teus pais. Agora, cheio de problema para resolver também. Mas enquanto você debaixo da tutela dos seus pais, obedeça. Agora, a pergunta é, até quando eu devo honrar meus pais? Até o fim da tua vida. Obedecer, enquanto menor, você tem a opção, ou quando está na casa, mas sempre ouvir os conselhos. Veja comigo 3 passagens de Provérbios que você pode marcar na sua Bíblia. Provérbios capítulo 10, no verso 1, diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, 1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 20, 20. Pode abrir no capítulo 20. É assim: quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada na mais densas trevas. Eu vou ler de novo. Quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Isso é inferno mesmo. Assim como a Bíblia diz que se você obedecer e honrar seus pais, você terá sucesso na vida e terá vida longa, assim também se você amaldiçoar seus pais, se voltar contra ele, você vai o caminho das trevas. E ainda em Provérbios 23, 22, está escrito assim: ouve o teu pai que te gerou, não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Então você deve cuidar do seu pai e da sua mãe, mesmo ainda eles mais precisam na velhice. E tem um conceito agora de velhice para 80 anos. Eu sou idoso, tenho mais de 60, né? Aqui, quem são os idosos aqui? Mas esse conceito de idoso é mais antigo. Muito idoso vai trabalhar até os 80, 90, eu espero no Senhor, até os 90. Já disse, irmão, quando fechar o caixão, o pastor se aposentou, fechou o caixão, acabou o ministério dele, o trabalho dele. Mas eu fico pensando num pai que investiu sua vida e agora ele começa a ouvir os filhos dizendo: vamos levar o papai para um asilo, ele está ficando velho. Gente, isso é perverso. Perverso. Devemos honrar nossos pais, nossa mãe. Quando for velho, minha mãe morreu com 95 anos, todos os filhos cuidando. Ela estava fraquinha, os ossos dela, quando eu fazia raio-x, parecia transparente, mas estava lá recebendo o amor da família, 95 anos. Deve ser assim, honrar seus pais. Também, queridos, honre seus pais. Por que honrar seus pais? Veja que Efésios nos diz que isso é justo. Honra, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é direito. Eles geraram vocês. Eles representam a autoridade de Deus na sua vida. Agora a Bíblia diz também: não provoqueis para os pais vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui, irmãos, não provoqueis vossos filhos a ira, aqui uma recomendação negativa. Uma coisa, pais, nunca repreenda seus filhos na frente dos amigos dele. Você vai fazer seu filho ficar irado contra você, te odiando. Nunca faça isso. Você quer repreender seu filho? Deixa os amigos sair, leva no quarto e conversa na boa com ele. Não ridicularize seu filho. Não compare seu filho um com o outro.
Não compare. Um certo pensador, cientista de Harvard, escreveu um livro sobre as 8 inteligências de Harvard. Um brasileiro acrescentou mais uma, que depois de Harvard também reconheceram a questão da inteligência espiritual. Por exemplo, Deus me deu a bênção de ter 3 filhos, que graças a Deus nunca me deram dor de cabeça. Nunca deixaram o caminho do Senhor, nunca aprontaram. Pelo menos eu não sei. Não. Mas cada um tem um jeito de ser. Não compare. Isso é desastroso. Teu irmão tira 10, você só tira 7. Não faça isso. Alguns têm uma inteligência para a música, outro inteligência linguística, outro inteligência emocional, outro uma inteligência matemática, inteligência esportiva. Já disse Felipe, a Sofia vai ser atleta de alta performance, porque energia, tudo para ela é pular. Ama. Eu brinco com ela, vem Sofia, cavalinho. Eu faço o cavalinho, eu jogo a Sofia no tapete. É que ela gosta, né? Pá! Tudo assim que mexe com o físico dela. Eu digo, olha, essa aqui é a inteligência, ela vai ser uma atleta de alta performance. Pode cuidar dela. Eu até estou brincando com ele, que eu fui lá conhecer Stanford. Stanford é lindo, fica 24 minutos da casa dele. Ele falou, vou orar para você ter dinheiro para botar a Sofia em Stanford. Não é brincadeira, é $60 mil por ano. Bom, Deus dê prosperidade, porque é um lugar de mentes brilhantes. E aí, por que então honrar seus pais? E aí seu pai, não provoque seus filhos a ira, não ridicularize, não imita sentenças pesadas. Esse menino não vai dar para nada, você vai ser lixeiro. Bom, graças a Deus pelo lixeiro, que tem que ter, senão a cidade fica uma bagunça. Mas você não faça isso com seu filho. Você é burrico. Não faça isso. Sabe que Einstein e muitos homens que mudaram muito o mundo, eles não foram bem na escola? Eles não foram bem na escola. Muitos deles. Você vai ver a vida de Beethoven, Einstein, dos grandes caras, eles não foram bem nesse sistema enciclopédico, que você tem que estudar tudo um pouco. E aqui, irmãos, vou já terminando. A Bíblia diz, não provoque seu filho a ira, também a entender que você não deve manipular seu filho. Tem pais que querem que o filho faça medicina, mas essa é a sua expectativa, não é do seu filho. Deixa seu filho fazer o que ele gosta. Uma das minhas filhas fez vestibular para psicologia. Houve uma certa influência mas eu sempre vi na escola que ela tirava o livro de ouro quando criança, tinha que escrever um pequeno livro, ela tirava o livro de ouro, a medalha de ouro. Aí um dia ela disse, pai, eu queria fazer vestibular para jornalismo. Posso? Pode, filha. É o seu dom. Você vai ser pobre, mas vai ser feliz. Mas seja jornalista. Depois ela disse, pai, quando eu pensei que ia ser psicólogo, ter que tratar dos problemas dos outros a vida toda, eu falei, estou fora. Mas tem gente que tem que ser psicólogo. Sabe quem são os pastores? Escute bem. O pastor é alguém que precisa que alguém precise dele. Aí ele se sente feliz. Eu vou repetir. O pastor é alguém que precisa que alguém precise dele. Aí ele se sente feliz. E quando tem muitas pessoas que precisam dele, aí ele se desgasta, ele se entrega, aí ele mais feliz ele fica. É assim, irmãos, é um dom de Deus, um chamado. E aqui, irmãos, não provoqueis vossos filhos a ira, mas, terminando aqui, mas criai-vos na disciplina, na admoestação do Senhor.
Essa palavra disciplina, irmãos, é treinamento para a obediência. A vara da disciplina é o recurso último. Lá em casa tinha a Filomena. Era uma vara que tinha um lado ela sorrindo. Estava lá na cozinha. Mas tinha outro lado que a Filomena estava zangada. Quando o menino estava aprontando, que não tinha jeito, falava, eu ela virava a Filomena. Acalmava tudo lá em casa. Porque já sabia o seguinte, se eles continuassem aprontando, ia para o quarto. E não tinha conversa afiada. Papai, mais uma chance, papai. Já demonstrei, já ensinei, já repreendi, agora filho, nós vamos para lá. Isso tudo era conversa afiada, era já chorando sem nada para impressionar. E a última vez que eu peguei meu garoto, levei para o quarto, também é o seguinte, era uma celebração. Com vontade. Eu explicava por que ele ia receber, ele tinha 12 anos. Se você disciplinar seu filho até 12 anos, máximo 13, tudo bem, fora disso, vara só vai atrapalhar, vai criar mais ira. E eu fui uma disciplina. Terminei, ele estava chorando, eu doía mais em mim, abracei ele estava por causa do meu tamanho. Eu falei, eu estou disciplinando você, para você ser um homem de Deus, filho. Você me desobedeceu, você fez coisa errada na escola, você fez isso e aquilo. No outro dia recebi um bilhete, pai, me ajude, pai, ainda que isso possa doer. Eu falei, oh meu Deus, obrigado. Eu guardei esse bilhete por muitos anos, depois eu perdi. Me ajude, pai, ainda que isso possa doer. As crianças querem limites, as crianças querem disciplina. O amor, quem ama, disciplina seu filho, Hebreus 12. E aqui, irmãos, você como pai tem o dever de ensinar, amar seu filho, aconselhar, admoestar, mostrar ternura para ele, animar, repreender, proteger, prover-lhe tudo que é necessário para a alma, estabelecer limites. Dr. John Stott diz que os adolescentes estão como alguém que encostou numa cerca, e eles estão assim, para ver até onde ela vai. Ele quer saber os limites. Meu filho estava desrespeitando a minha esposa, 13, 14 anos. Eu fui para ele assim, peguei no colarinho dele assim, falei, olha, você é o homem quando eu estou fora de casa, você respeite a sua mãe. Tá bem, pai, tá bem. Acabou. Gente, deixa eu dizer uma coisa, uma pesquisa extraoficial no presídio, 63% de todo o Puraquequara, pesquisa in loco, feita pelo nosso capelão, 63% dos presidiários, eles não gostam desse nome, falam internos, foram criados sem pai e sem mãe. Em Belo Horizonte se fala de 80% que não tem o nome do pai na certidão do nascimento. Ainda não tinha essa informação, eu pedi esse ato, mas não me deram. Mas 70%, mais ou menos, dos que estão no presídio não tem o nome do pai na certidão de nascimento. É fruto do carnaval, do boi, dos embalos de sábado. E olha esse dado, 91% do semiaberto, que acabou sendo o aberto, né? Está todo mundo fora com a tornozeleira, 91% do semiaberto foram criados sem pai, sem mãe. Então, pai, você é um instrumento de Deus para os seus filhos, para os seus netos, para as suas netas. O seu dever de amar e tratar teu filho com ternura, mas com firmeza. Hoje a ausência paterna é o pior problema, o maior problema nas famílias do Brasil. E olha, pai, se você errou e comete esse erro, peça perdão do seu filho. Seu filho é seu irmão em Cristo. E última palavra, queridos, para os sogros, para as noras, quanto problema entre nora e sogra.
Nós temos que entender que nosso sogro, nossa sogra, é uma segunda mãe. Assim foi minha sogra para mim, minha esposa tem sido para o Marcos e para a Camila, mas muitas vezes a sogra e a nora estão em guerra, como disse aqui o pastor Elias Dantas, a cidade das sogras, lá no Paraná, a cidade de Cascavel. Você precisa, atenção, sogras, as mães têm muito ciúme dos filhos. Muito ciúme dos filhos. Aí é que está o fight. Tem ciúme dos filhos. Uma mãe comentando com outra, dizendo: você não imagina, minha filha casou muito bem, você não tem ideia que o marido dela acorda mais cedo para preparar o café para ela às vezes. Bom, casou muito bem, mas meu filho não casou muito bem não. Você imagina que meu filho tem que fazer o café para a mulher dele algumas vezes? É a mesma coisa, mas é ciumeira dos filhos, por isso que dá esse fight. Gente, que Deus nos abençoe. Eu queria terminar orando. Talvez você está ouvindo tudo isso, você quer ter um bom casamento, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, uma boa sogra, uma boa nora, mas dentro de você tem sentimentos ruins, que você não consegue fazer isso. Eu vou te dizer, é a graça de Cristo, é o amor de Cristo, é a fé em Cristo que nos ajuda a ser bons pais, bons filhos. Eu queria convidar você, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu não vou chamar você aqui na frente. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça, nós vamos terminar, porque se Jesus reina no seu lar, o seu lar é uma bênção. Primeiro tem que reinar no seu coração, sua vida vai mudar, se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aí você vai ser aquilo que você pensa ser. E se você quer entregar seu coração ao Senhor nesta noite, você não fez isso ainda, ou você quer renovar, você está longe, já andou com o Senhor, mas está longe dos caminhos de Deus, onde você está, levanta a sua mão bem alto, eu quero terminar orando pela sua vida. Pode levantar, quero orar por você, quero entregar a minha vida a Jesus. Pode levantar a sua mão bem alto. Deus te abençoe, querido. Mais alguém esta noite dizendo: eu quero ser um bom pai, eu estou errando demais. Deus te abençoe. Eu tenho ficado irado com meu filho, eu não tenho controle. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos a ser bons pais, boas mães, bons filhos e filhas. Louvado seja o teu nome. Abençoa teu povo, Senhor. Que o teu povo tenha a tua graça para poder ser aquilo que quer ser. E que os sentimentos tenham impedido, Senhor. Abençoa-os, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que as famílias da igreja sejam famílias cristocêntricas. Jesus reine nos lares da igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém.